Nós vamos falar um pouquinho sobre casamento hoje, com o título Laços Eternos, ou votos eternos, ou votos sagrados, tanto faz. Eu devo ter realizado já perto de 1000 casamentos. Os casamentos, eles são sempre especiais, até para o pastor. Em alguns casamentos, acontecem coisas impressionantes. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar realizando um casamento numa igreja que tem uma porta de vidro lá atrás, dessas que abrem assim, e quando tocou a marcha nupcial para a noiva entrar, entrou um cachorrinho bonito e veio e se alojou debaixo de um dos primeiros bancos aqui, exatamente onde estava a madrinha, porque ele pertencia à madrinha. Mas eu já vi noivo desmaiar, e tem isso, viu? Às vezes o casamento é à tarde ou à noite, e naquela correria, passa-se o dia sem se alimentar direito, e aí a glicemia vai embora e outras coisas mais que os médicos sabem melhor do que eu, né? Eu queria falar um pouquinho ao seu coração, mas eu não queria falar as minhas palavras, embora tenha um pouquinho de experiência, porque daqui a 2 meses e mais 5 dias, a minha esposa e eu vamos completar 40 anos de casados. É mais ou menos a idade de alguns de vocês aqui, e um pouquinho mais do que a maioria. Mas eu não vou falar as minhas palavras, eu quero falar as palavras de Deus, mesmo porque o casamento ele está sofrendo embates terríveis, terríveis. A família está sendo sacudida. Ainda um dia desses, eu acompanhei um caso de uma juíza que proibiu um casal diferente daquilo que está na Bíblia, que é de um homem e de uma mulher, de registrar uma criança. Deu muita confusão, porque hoje a família deixou de ser aquele modelo que Deus estabeleceu para ser um outro modelo que não foi estabelecido por Deus. Eu estou sendo claro e ao mesmo tempo educado? Respondam sim, por favor, ou não. Ok? O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Se eu começo a crer naquilo que não é o Senhor nosso Deus, a segurança vai embora. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, é a palavra do Senhor. Esses votos, eles têm a ver com a nossa vida, mas não só com a nossa vida, eles têm a ver também com a vida das pessoas que estão conosco e ao nosso redor. As que estão conosco são a nossa família. As que estão ao nosso redor são as pessoas que nos observam. Vamos orar antes de ler o que está na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2. Encontre Gênesis, são as primeiras páginas do livro sagrado, é o princípio. Tendo encontrado, incline a sua cabeça e, Senhor nosso Deus, nós estamos vivendo dias muito delicados, muito difíceis. Nossas famílias estão sendo sacudidas, a nossa igreja, por conseguinte, também. O mundo está caminhando numa direção totalmente contrária à direção das orientações de Deus. E embora estejamos no mundo, o Senhor Jesus disse que nós não somos do mundo. Nós somos da tua ajuda, da tua unção, para vivermos de acordo com a tua vontade, mesmo vivendo num mundo corrupto e mau. Pedimos agora que sejamos todos ungidos pelo teu Espírito, batizados pelo teu Espírito, tanto os que estão aqui na nave da igreja, do NASP São Paulo, quanto aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, que nós sejamos batizados pelo teu Espírito agora,
Oramos em Jesus, amém. Gênesis capítulo 2. O princípio foi assim. Encontre aí Gênesis 2. Verso 7. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser a alma vivente. Quando Deus criou do pó, soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser a alma vivente. O capítulo 2 do livro do Gênesis é uma explicação do que aconteceu no capítulo 1, ok? Então, os 3 primeiros capítulos da Bíblia, eles contam a história de como foi que Deus criou e como é que o homem se corrompeu. Os últimos 3 capítulos da Bíblia, que são Apocalipse 20, 21 e 22, eles contam a história de como é que Deus vai fazer tudo de novo. No capítulo 2, Deus está explicando com detalhes como é que Ele formou o homem e como é que Ele formou a mulher. E aí os versos 20 a 22 do capítulo 2 dizem o seguinte: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Como era no princípio? Como era o primeiro casal no princípio? Era um homem e uma mulher. Como era a primeira família no princípio? Era um homem e uma mulher. Como deveria ser? Deveria ser em amor pleno. Preste atenção na ilustração. Para Adão, Eva era uma parte dele, Adão, ok? Mas para Eva, ela era tudo de Adão. Dá para entender? Se você, marido, homem, entender que a sua mulher é parte de você, e se você, mulher, entender que você é tudo do seu marido, nós nunca teremos problemas. No princípio era assim. Crede no Senhor vosso Deus. Qual foi a fórmula que Deus usou para estabelecer o casamento? Em Gênesis 2, ainda aí bem no princípio, no verso 24, Deus falou assim: deixa o homem, pai e mãe, família de pai e mãe, homem e mulher, e se une à sua mulher, homem e mulher, e os dois se tornam uma só carne. Os dois. Como era, a minha pergunta, a fórmula estabelecida por Deus para o sexo e o casamento? Explícito ou implícito neste verso, o sexo era para ser praticado no casamento. Deixa o homem, seu pai e sua mãe. Quando que deixa o homem, seu pai e sua mãe se une à sua mulher num aspecto social? No casamento. Antes e fora do casamento é maldição. No casamento é bênção. Aí alguém pode chegar para você e copiar as palavras de Giuseppe Peano. Quem foi? Um matemático italiano que disse o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Em algumas coisas não altera. Por exemplo, em algumas equações na matemática, adição, por exemplo, que é soma. Se você soma 2 com 5, dá 7, certo? Altere os fatores. Some 5 com 2, quanto dá? 7, não altera. No quesito multiplicação, se você multiplica 2 por 4, dá 8, tá certo? Mas se você multiplica 4 por 8, alterando os fatores, dá a mesma coisa, dá 8. Mas, por exemplo, em português já não é assim. Não é em todas as coisas que é possível
você dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, os meninos da escola eles diziam assim: a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas é a ordem dos fatores que não altera o produto. Vamos pensar numa frase em português, onde nós vamos trocar de posição o adjetivo e o substantivo. Eu vou dar um nome aqui, estrafolino, porque eu acho que não tem nenhum pastor com esse nome, para não dar confusão, porque se eu falasse Neumoel, daria confusão comigo. Se eu falasse Pedro, daria confusão com Pedro. Paulo daria, Douglas daria confusão. Mas estrafolino, prestem atenção, estrafolino é o sujeito. E eu uso assim, estrafolino é um falso pastor. O falso é o adjetivo, o pastor é o substantivo. O que eu estou dizendo quando eu digo que o estrafolino é um falso pastor? Eu estou dizendo que ele é um mentiroso, que ele não é pastor, ele se passa por pastor, mas não é. Mas se eu mudar o adjetivo para depois do substantivo e disser, estrafolino é um pastor falso, e eu estou afirmando que ele é pastor e que ele é falso. Então, a ordem dos fatores altera o produto. Nas coisas de Deus, a ordem dos fatores também altera o produto. E com a idade que eu tenho, e não vou precisar repetir, que já são 62 dias, 35 pastoreando e 45 pregando a palavra de Deus, eu posso afirmar que pela experiência eu sei, convivo com pessoas que sofrem. Por quê? Porque alteraram os fatores. Coisas que deveriam ser para depois, foram antes. Coisas que deveriam ser para dentro, foram para fora. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Se estão dizendo, digam sim, para eu prosseguir. Quanto deve durar o casamento segundo Deus? Segundo Deus, o casamento deve durar até que a morte os separe. Irmãos, nós podemos até fazer brincadeira com o casamento, com a morte, com um monte de coisas. Esses dias eu escutei alguém fazendo uma brincadeira com o casamento, foi muito interessante. Ele disse que o indivíduo casou e diante de um pastor se comprometeu a ser fiel e amar até a morte. Acontece que ele morreu, e ela também morreu, e tudo acabou, e quando tudo acabar nós vamos nos encontrar outra vez pela graça de Deus, aleluia. E eles se encontraram outra vez e a mulher foi procurá-lo. E ele disse, agora chega, porque eu prometi ficar com você até que a morte nos separasse. Nós podemos fazer brincadeiras com o casamento, com a morte, com as coisas que quisermos. Mas com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Não brinque com as coisas de Deus porque você vai se dar mal. Está claro? Brincou com as coisas de Deus, a Bíblia diz assim, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, ele ceifará. Deve durar até o fim. É para separar? Não é para separar. O Senhor Jesus disse que não é para separar. Aí Moisés disse para separar, aí falaram, mas Senhor, Moisés mandou separar. Ele falou, mandou separar por causa da dureza do coração. O que é que tem que mudar? Eu é que tenho que ser transformado. Gente, Deus fala com clareza, e fala com clareza para o nosso bem. Ele não fala com clareza para o nosso mal, de jeito nenhum. Eu não tenho nada contra aqueles que têm dificuldades e tentam uma vida de novo. E eu penso pessoalmente que todas as pessoas têm o direito de serem felizes. Eu penso. Mas eu fico pensando assim, será que se eu mudasse, eu não teria resolvido o problema? Sabe por que nós não resolvemos os problemas? Porque nós não estamos dispostos à mudança. Nós não queremos mudar o nosso temperamento, nós não queremos mudar o nosso jeito de ser, nós não queremos mudar as coisas, porque nós achamos que somos os donos da verdade. E devemos fazer para que as coisas deem certo
e para que possamos seguir as orientações de Deus com relação ao casamento e à família? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Mas isso não está escrito no gibi, porque cada casal é diferente. E não é só diferente o casal, cada organismo é diferente. Um remédio que faz mais ou menos bem para alguém, faz muito mal para outrem. Já viram isso? Ah, faz tal coisa que dá certo. Deu certo para o A, mas pode não dar certo para o B. Nós temos que ser fiéis aos nossos votos. Claro que eu estou falando isso para um auditório que está acostumado, que está vivendo num mundo onde a palavra não tem mais valor nenhum. Hoje as pessoas dizem uma coisa, amanhã elas dizem outra, e se esquecem que ontem elas disseram uma, porque agora elas estão dizendo outra. E se são perguntadas, elas não se lembram mais. Mas conosco, o povo de Deus, não é assim. Eu me lembro do tempo que não precisávamos assinar documentos, uma palavra era suficiente. Hoje a palavra já não é suficiente, o assinar documentos já não é suficiente, então as coisas mudaram demais. Mas Deus não mudou. Deus é o mesmo. O Senhor não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar sim no caráter, para que o meu caráter se torne semelhante ao caráter do Senhor Jesus. Votos eternos, votos para sempre, sagrados. Sabe, quando nós fazemos votos, e eu estou falando de casamento, ok? Nós não fazemos votos apenas diante do padre, do pastor ou do juiz. Nós fazemos voto diante de Deus. O pastor, o padre e o juiz, eles podem mudar, mas Deus não muda. Quer ser feliz? Creia no Senhor nosso Deus. Quer ter prosperidade? Creia nos profetas de Deus. Irmãos, como é que nós podemos dizer que cremos no Senhor nosso Deus, se nós não seguimos a cartilha que Deus deixou para nós? Ou você acha que isso aqui só tem a ver com o aspecto espiritual? Não tem. Isto aqui tem a ver com todo o aspecto da minha vida, porque o ser humano é uno e indivisível. Não dá para separar, não, isso aqui serve para o espiritual, mas para as coisas de negócios eu vou usar a cartilha do mundo. Não. Para as coisas espirituais, isso aqui. Para o meu casamento, eu vou ser como todo mundo é, como o cinema e a televisão ensinam. Isso é uma maldição. Somos amaldiçoados porque não seguimos as orientações de Deus. E quando nós recebemos as situações, quase sempre elas já foram embora, já foram para o brejo, já foram para a distância, não tem mais solução. As soluções estão aqui no livro de Deus, meus irmãos. Se nós seguirmos as orientações que Deus deu no seu livro, em qualquer área da nossa vida, nós seremos felizes. Porque Deus disse que quando nós cremos no Senhor nosso Deus, nós estamos seguros. Deus disse que quando nós cremos nos profetas do Senhor nosso Deus, nós temos prosperidade. Eu disse há pouco que Mari e eu vamos completar 40 anos, não disse? Nós não somos exemplos, porque o grande exemplo é o Senhor Jesus. Você pode olhar para mim, mas em algum momento você vai descobrir que eu também tenho defeitos, mas Jesus não tem. Nós vivemos muito bem, eu louvo a Deus. Felizes, abençoados, na graça de Deus. Nós não somos exemplos, mas algumas coisas que nós fazemos podem ser úteis. Será que eu poderia chamar aqui meu amigo Dr. Wilson Rossi, minha amiga Clarice um pouquinho? Para me ajudarem no sermão aqui? Venham aqui. Eu disse que nós vamos fazer 40, mas eles estão fazendo 60 de casados. É diamante puro. Aleluia!
Os filhos virão também. Vocês são muito bem-vindos aqui, fiquem aqui. Mas vocês podem ficar abraçadinhos os dois aí, porque eu sou de família. Deixa eu pegar um microfone aqui que eu quero que vocês me deem uma palavrinha diante da congregação, diante da igreja. Obrigado, professor Dário. Quando é que se darão os 60 anos? Acho que ela sabe mais, hein? Dia 31 de agosto. 31 de agosto, foi um dia desses aí, ó. Vocês têm pactos, não tem? Votos. Esses dias o senhor me falou de um voto que vocês fizeram antes de irem para a noite de núpcias. Na noite de núpcias, primeira noite após. Um minuto aí que nós vamos trocar por outra cor, porque essa cor aqui acho que não está dando certo, viu? Dá o vermelho aí. Após a cerimônia, que nós fomos para a lua de mel no hotel. Antes de nos recolhermos, nós tivemos um plano com Deus, de celebrarmos o altar da família diariamente. Fazemos o culto pela manhã, pela noite, e pela graça de Deus, em 60 anos, esse culto é celebrado, esse altar é mantido em casa, e por isso, graças a Deus, os filhos, as nossas filhas, os nossos netos, todos estamos na casa de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir que os filhos, as noras, os netos, todos que estiverem aí, a cunhada que está aí, venham aqui à frente. Irmãos, eu disse que eu não sirvo de exemplo para ninguém e não quero torná-los também exemplos, ok? Mas apenas dizer que quando nós assumimos votos eternos, sagrados, e pela graça de Deus, nós trabalhamos para que esses votos sejam cumpridos, nós temos resultados, irmãos. Eu poderia chamar aqui à frente outras famílias, que pela graça de Deus têm mantido os filhos no aconchego do lar e no aconchego da igreja. Mas eu queria que essa família aqui nos representasse a todos. Vejam que, terminada a cerimônia, eles saíram e a primeira coisa que fizeram, um pacto com Deus. Não foi um pacto só entre eles, mas foi um pacto com o Senhor do Universo. Vocês têm sentido, Dr. Wilson, as bênçãos de Deus nesses 60 anos? Muitas, pastor, muitas. Tiveram dificuldades pelo fato de terem uma família grande, em algum momento passaram por aflições? Muitas também. Como é que resolveram nessas aflições? Com oração, com louvor? Com calo no joelho. É manter o seu casamento e a sua família? Repete aí, por favor, a última frase. Calo no joelho. Comunhão com Deus. Eu quero fazer uma prece por eles aqui. Porque não é qualquer dia que um pastor tem o privilégio de ter um casal completando 60 anos de casados. Não é qualquer dia. Isso é uma bênção de Deus. E eu queria pedir que todos os pastores que estão aqui, inclusive os pastores que estão na Mongólia, pastor Diego, pastor Kim, que os pastores viessem aqui para nós fazermos um círculo ao redor dessa família aqui e simbolicamente nós estaremos fazendo um círculo ao redor de vocês. Venham aqui mais para o centro, por favor. Venham aqui mais para o centro, fiquem pertinho. Todos os pastores que estão aqui, venham aqui me ajudar, por favor. Venham aqui os pastores. Deus nos orientou na palavra. Quando nós seguimos a palavra, nós somos abençoados. Temos segurança e prosperidade.
Hoje o assunto é casamento, mas um dia desses eu posso falar sobre um outro assunto e usar o mesmo verso. Basta crer, basta viver. Parabéns, Deus abençoe. Será que nós conseguimos circundar a família aqui? Vocês poderiam fechar um pouquinho mais aqui? Isto mesmo. Vamos levantar as nossas mãos na direção de vocês. Vamos orar, querido Deus. Obrigado por tantas bênçãos que nestes 60 anos o Senhor derramou sobre o Dr. Wilson e a irmã Clarice. O Senhor encheu a casa deles com lindos filhos, noras lindas, netos maravilhosos. Família abençoada. Obrigado porque no dia do casamento eles tomaram a decisão de todos os dias colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar no lar, na família. Senhor, nós queremos que esse exemplo seja o nosso. Uma bênção para o casal, uma bênção para os filhos, os netos, a família que está aqui reunida. Nós, os pastores, estamos com as mãos erguidas na direção deles. Nós pedimos que o Senhor os abençoe e os batize com o Espírito Santo da salvação. E agora nós voltamos as nossas mãos para a nossa amada igreja. Pedimos que o Senhor abençoe nossa igreja, nossas famílias, os casamentos, os filhos, os netos, e que a Tua glória repouse sobre nós, e que se cumpra em nós a Tua palavra, que nós tenhamos a segurança e a prosperidade, estas bênçãos que vêm do Senhor nosso Deus. Que um dia desses nós nos reunamos todos no Teu lar, o lar eterno. É a nossa prece agradecidos em Jesus. Amém. Amém.